É muito normal que eu jogue jogos considerados estranhos. E bem, eu jogo bastante jogo assim porque eu gosto bastante desse tipo de jogo. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre jogos e um desenvolvedor específico. E bem, o nome dele é Mugen. E bem, antes de falar dos jogos do Mugen, por que não contar a história do Mugen? Mugen é um grupo surrealista criado por Grimur Desmur. Mugen já criou vários jogos, e entre eles temos Man of Seven Tingles, Swan Location e VSTG. Gente, eu não sei falar o nome desse jogo, não. Esses 3 jogos são o que eu considero os especiais do Mugen, por isso eu vou falar deles aqui. Ah, e também tem alguns jogos que vêm antes desses 3 que eu falei, então a gente vai precisar ver eles também para entender a história dos que a gente já vai falar. Bem, eu não tô sozinho nesse vídeo, eu chamei um amigo para me ajudar, então vamos começar a falar de mortes. Opa, só dá uma invadida aqui no vídeo do Triângulo Safado. E agora a gente vai falar sobre Mortis. Mortis em si é o início de Sworn Location. Só que o único problema é que até hoje Mortis não foi lançado. Então fica mais difícil de contar algo sobre ele. O que precisamos saber é que Mortis, no final dele, vemos nosso personagem caindo num buraco. E nesse buraco é onde começamos. Vocês se lembram que eu disse que Mortis nunca foi lançado? Por causa disso, o personagem do jogo foi substituído pelo Mirror Man, sua tradução sendo Homem Espelho. O Mirror Man é um personagem muito usado nos jogos do Mug, e já falaremos dele. Swarm Location é a combinação de 3 jogos que eu vou falar no futuro. Os jogos do Mug em si não tem uma história, então bastante coisa que eu falar sobre são teorias minhas. Agora, para entendermos sobre Swarm Location, temos que falar de seu protagonista, sendo o Mirror Man. O Mirror Man, ele possui variantes ou destinos que podem mudar a sua aparência. A melhor versão do Mirror Man é a versão Voidstar, que ele nasce com 1000 de vida e 12 de velocidade. E bem, era só isso que eu tinha que falar sobre Swarm's Location. Ficou um pouco difícil de falar sobre ele, sendo que o jogo não tem nenhuma lore ou história, algo assim. E falou aí, ô vagabundagem. Para ficar mais fácil você conseguir me entender melhor, eu vou chamar o jogo de Vestes. Então, só deixar esse ponto explicado. Em Vestes, somos o Mirror Man e nos aventuramos em alguns lugares. E entre esses lugares temos o Templo de Jakal, ou Templo de Jake. Eu não sei como legitimamente se pronuncia isso. Esse templo está envolvido em vários finais de Vestes, e um deles se chama Final Ruim. Ah, mas nesse final tá tudo em japonês. O que tá escrito? Calma, meu filho. Eu vou lhe contar agora, nesse exato segundo. Quando eu traduzi essa imagem, eu consegui isso aí, que tá na tela. Eu não sei o que é isso. Aí eu tive que traduzir de novo, né? E o Google me deu essa exata palavra. O roxo é uma ótima cópia de pose do óleo, usuri e do líquido amargo adicionado à panela. E isso foi colocado no meme, a gente perdeu o tempo à toa. É, foi pra rir, foi uma piada. Ah, vai tomando do Corinthians. Tá louco, foi uma palavra de sono, rapaziada. Eu acabei de acordar, tô tendo que gravar isso. E bem, eu não te contei um fato sobre o templo Jacal. Se você entrar nele, você consegue ver algumas esferas. No universo de Mugen, essas esferas são deuses. Já nem tente entender mais, rapaz. Nós estamos falando de Mugen. Entre essas esferas, temos algumas que fazem algum pouco mais de sentido para a história. E a única lá no meio é o Gai, por conta que o Gai, ele tá em vários jogos do Mugen e o problema do Gai é que ele não tem uma história própria, então não tem como nem fazer uma teoria por conta que ele só tá aleatoriamente jogado nos jogos do Mugen, então fica mais complicado, né? E bem, era só isso mais que a gente tinha pra falar sobre Vestes. Vamos agora pro meu jogo favorito do Mugen. Antes de eu falar em si sobre as coisas que temos nesse jogo, só quero dizer que esse jogo é bizarro pra caramba, moleque. Sério, as vezes que eu joguei ele foi uma das únicas vezes que eu não senti medo, mas eu senti uma estranheza incomodante jogando. Só pra dizer esse ponto mesmo, e recomendo vocês jogarem pelo menos uma vez esse jogo. Mas enfim, esse jogo ele tem apenas 2 finais, e também é a combinação de 2 jogos cancelados do Mugen. O primeiro deles é um jogo chamado Protótipo. Não se sabe nada sobre esse jogo, e é sério, a única coisa que a gente tem é a foto dele. O que, na teoria da comunidade, é que esse era o antigo Man of Seven Tingles. E o segundo jogo é o DVD Man and the Curse of Benjamin Franklin Pancreas. O nome desse jogo é magnífico. O que em português é DVD Man e a Maldição do Pâncreas de Benjamin Franklin. É sério,
Eu adoro esses títulos do jogo do Mugen, cara. Esse jogo foi uma sequência cancelada de um jogo chamado DVD Man, que é da Mugen também, né? Enfim, vamos falar agora dos dois finais de Man of Seven Tingles. No primeiro final, ele se chama Escape, e nesse final você luta contra alguns Rock Walkers. Eu ia falar Rockman, por que eu ia falar Rockman? Superman in the sky, and white in the sky. Depois de lutar contra alguns Rock Walkers, você é levado para um vale. Enquanto o nosso personagem vai fazer uma gameplay muito insana para passar por esse vale, quando ele finalmente consegue passar, ele chega numa sala que está cheia de corredores. E depois disso, ele vai ter que passar pela esquerda até chegar no pâncreas de vidro. Depois disso, ele finalmente vai estar livre da caverna. E bem, o outro final se chama Peixe. E você vai entender o porquê. Você basicamente pega um peixe no início do jogo e você vai levar ele numa jornada inteira, até o final do jogo você vai levar ele. E não é pouco caminho que você vai ter que fazer não, parceiro, é muito caminho mesmo que você vai ter que fazer até levar esse peixe pro final do jogo. E bem, nesse final você achou um aquário e você coloca o peixe dentro do aquário. E é isso, você salvou o peixe. E bem, é isso que a gente tinha pra falar sobre Mugen. Mugen são jogos que eu considero muito bons, cara. E se você viu esse vídeo até o final, muito obrigado, eu te agradeço. E cara, joga Mugen, dá uma chance. Ah, e um jogo que eu recomendo você começar é o Man of Seven Eagles, ou se quiser também você joga o Vestes. O Vestes também é muito bom. E bem, o meu nome é HaleKW e tenha uma boa noite, internet.